Graça e paz a todos mais uma vez. E, Aninha, muito obrigado, tá? Assim, foi uma bênção ser ministrado por vocês, de coração mesmo. Acho que vocês deram o melhor que vocês tinham e com certeza tocaram o coração de Deus nessa noite. É o seguinte, todo tecladista, quando vê uma tecladista, ele fica feliz, sabe? Porque é o seguinte, qual é o nome da tecladista? Me ajuda, Gabriela. Você pode me ajudar ali um pouquinho? Eu vou ministrar você, Gabriela. Gabriela, eu sou tecladista, eu vou aproveitar você, né? Eu não sou. Eu não vou fazer essa desfeita, né? Presente, aniversário. É hoje? Qual a idade? Eita, não, esquece. Rapaz. A baixista também? Caramba, meu. Que legal. O que você fizesse um fundo musical naquele clima que você estava fazendo aí? Um clima com pad, um piano. Eu achei maravilhoso aquilo. Vamos ensaiar para ver. Cadê? Bota os acordes aí. Isso aí. Tá ótimo, perfeito. É isso mesmo. É exatamente isso. Ai, gente, eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Já falei muitas e muitas vezes isso. Culto de jovens de hoje, quando Deus colocou no meu coração esse tema propósito, primeiramente, quem ministra, quem está aqui no altar, o Arnaldo está ali, sabe muito bem que pastor Arnaldo, a gente que ministra, a Aninha também, a gente quando Deus coloca um tema no nosso coração, primeiramente a gente é impactado na nossa casa, porque antes da gente ministrar aqui para vocês, a gente começa a ministrar para a gente na nossa casa. E Deus começa a falar conosco algumas coisas em particular na nossa casa, né? E quando Deus diz, olha, fala sobre propósito para eles. Eu comecei a ler sobre propósito, a ver algumas coisas e fui ministrado na minha casa sobre essa palavra propósito. E eu queria que você abrisse, se você trouxe Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tá maravilhoso, viu, esse fundo aí? Fantástico. É isso mesmo. Nossa, profissional, viu? Chegou. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam nos tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Se a gente volta um pouquinho em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, você não vai precisar abrir, diz assim, e eu acho fantástico esse versículo, preste atenção aqui: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bem, se a gente der uma pesquisada no Google, a gente vai encontrar coisas como, se a gente colocar palavras que sejam sinônimos com propósito, vai vir caminho, objetivo, foco, chegar em algum lugar, atingir um objetivo. E é lógico, se formos olhar vídeos e muito mais na literatura, a gente vai encontrar muitos livros com esse tema propósito, principalmente na autoajuda ou motivação, ou até partindo para uma coisa mais coach. E é claro,
Se nós seguirmos essas recomendações, tenha foco, seja determinado, atinja seu objetivo, encontre seu alvo, dentre tantas e tantas outras. Se nós seguirmos à risca tais recomendações, em uma certa porcentagem, é claro que a gente vai ter sim um sucesso, vai ser bem sucedido. Porém, o que me chama a atenção é que ser bem sucedido, ter dinheiro, ter tudo aquilo que você pode conquistar aqui na terra, não tem nada a ver com cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ser bem sucedido é uma coisa, cumprir o propósito é uma coisa totalmente diferente. E na vida a gente tem 5 perguntas dentro da filosofia que marcam a nossa vida. E essas 5 perguntas, historicamente, vêm se desenrolando com todo o tempo. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, por que eu estou aqui e o que posso fazer. Vou repetir as 5 perguntas. De onde eu vim, para onde vou, quem sou eu, por que estou aqui, o que posso fazer. A procura por esse tema de propósito aumentou com o passar do tempo. As pessoas estão querendo saber o que fazer da vida delas, qual caminho seguir, qual alvo alcançar. Só que antes de entrar nesse tema de propósito, eu queria deixar uma palavra para vocês. É impossível você descobrir o propósito da sua vida sem antes, de fato, você saber quem é você. A terceira pergunta da filosofia diz assim: quem sou eu? É aqui onde eu quero começar. Saber quem é você vai determinar qual o propósito da sua vida. E eu posso perguntar aqui, Gabriel, você sabe quem é você? Nath, Amanda, Jennifer, enfim. Antes da gente ter uma procura desenfreada por saber qual o propósito de Deus na nossa vida, primeiro a gente precisa saber quem nós somos de verdade. Qual a nossa essência? O que rege a nossa essência? Qual a nossa identidade? Porque há uma crise de identidade muito grande nos nossos tempos. E muitas vezes a gente se pergunta coisas do tipo: o que eu vou ser no amanhã? Mas o que eu vou ser no amanhã é uma pergunta que ela só se explica no momento que você faz uma viagem, não para fora, mas para dentro. No momento que você descobre quem é você. E essa viagem para dentro de nós é uma das viagens mais difíceis que a gente pode encarar na nossa vida. É interessante observar uma coisa. Porque depois que você descobre quem é você, vem a outra parte, a parte mais difícil. Depois que você descobre de fato quem é você, há um outro desafio, que é a coragem de ser quem você é. Porque muitas vezes a gente descobre quem nós somos, mas não temos coragem de ser quem nós somos. Escondemos a nossa essência para fazer parte de um grupo, A ou B, colégio, faculdade. Muitas vezes a gente perde a nossa identidade para fazer parte de um grupo. Perde a nossa essência para fazer parte de um grupo. Então, para saber o propósito da sua vida, primeiramente, você precisa saber quem é você. Eu quero enfatizar muito isso aqui. E é interessante observar na parte A do capítulo. Diz assim, do capítulo Eclesiastes, grande Salomão: tudo
tem o seu tempo determinado. Essa é a parte A. É preciso respeitar a lei do tempo, lei que o próprio Deus criou. E a parte B diz assim: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A parte B eu vou repetir: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A parte A diz: tudo tem o seu tempo determinado. Por quê? Respeitar o tempo é fundamental nas nossas vidas. Respeitar o tempo de Deus nas nossas vidas é fundamental. E a parte B, eu vou repetir mais uma vez, diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que, infelizmente ou felizmente, para que a gente venha cumprir esse tempo e esse propósito determinado, muitas vezes não vem com sorrisos. Na maioria das vezes não vem com sorrisos, não vem com festas. Na maioria das vezes, vem com experiências de dor. Vem com marcas, feridas que as vidas nos traz, que nos fazem amadurecer através daquela experiência. E o tempo vai passando e essas feridas que a gente acaba encontrando na vida é que faz a gente crescer cada dia mais e faz a gente ter experiências e determina o nosso forjar de quem nós somos. Felizmente ou infelizmente, é como eu falei. Felizmente porque nós amadurecemos com as feridas. Infelizmente porque as feridas doem. Então, é como se fosse duas sensações. Uma é felizmente, porque nós amadurecemos. A outra, infelizmente. Porque dessas experiências nos deixam marcas. E às vezes são marcas muito profundas dentro de nós. Então, para que a gente venha nessa jornada, para que a gente venha cumprir o nosso propósito de Deus, primeiro a gente precisa saber quem nós somos. Para saber quem nós somos, a gente precisa respeitar um tempo. E esse tempo é dado por aquele que nos criou. Normalmente a gente que é adolescente ou jovem, a gente quer tudo mais corrido, que as coisas aconteçam de uma forma mais acelerada. E eu sou assim, eu sou muito acelerado. Muito acelerado. E às vezes eu preciso colocar um freio em mim. Porque tem coisas que Deus quer falar comigo no tempo dele, na forma dele. Tem coisas que Deus quer falar comigo, mas Ele diz: olha meu filho, você está muito acelerado. Calma, ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a vez daquilo que eu quero falar para você. Só que em meio a tantas experiências que a gente vai vivendo, a tantas experiências boas ou ruins, é nessas experiências que Deus nos toma de uma forma que a gente nem espera ou nem imagina. E na medida que a gente vai tendo essas experiências, na medida que a gente vai tendo uma viagem para dentro de nós, na medida que a gente vai descobrindo quem nós somos, Deus vai te dando alguns direcionamentos para cumprir o seu propósito, cumprir o caminho dele para a sua vida. Na medida que você vai descobrindo de fato quem você é, parece que Deus, na medida que você descobre quem você é, Ele pega e coloca você dentro do caminho dele, dentro do propósito dele. Mas para cumprir isso, para você descobrir quem você é, você precisa passar por muitas experiências. E muitas dessas experiências, e muitas das vezes, Deus nos coloca em coisas que a gente não quer. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Deus vai colocar a gente em situações que a gente nunca pensou em estar. Eu acho que você deve conhecer pessoas assim. Cumprir o propósito de Deus nem sempre é lucrativo financeiramente. Eu tenho uma intimidade de conversar com o pastor Neilson, e uma vez ele me confessou que ele poderia seguir outros caminhos da vida dele.
E eu acho que não só eu, mas muitos aqui, Arnaldo que está ali. Arnaldo é formado em engenharia, né, Arnaldo? Mas Deus deu uma outra direção para a vida dele. Hoje ele é ministro de louvor, está estudando para ser pastor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui ministrando para vocês nessa noite. Mas quando eu cheguei nessa igreja, eu nunca pensei que estaria aqui ministrando para vocês. Eu nunca pensei que seria um líder de jovens. Porque sinceramente eu nem queria isso. Sinceramente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei cheio de marcas, feridas, que a vida nos traz. E naquele momento, se o pastor chegasse, falasse comigo e dissesse: olha, eu te ofereço tanto para você ser líder dos jovens, eu dizia: não, nunca na minha vida. Nunca, esquece, esse negócio não é de Deus não para mim. Esquece, deixa eu ali na minha salinha de som, é o que eu estudei, tá bom demais, sem muita preocupação. Só que cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre é fazer a nossa vontade. Vocês estão me entendendo? Amém? Cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre é fazer a nossa vontade. E na maioria das vezes, deixa eu ser sincero, quem é líder aqui sabe, nunca é fazer a nossa vontade. Porque pela nossa vontade a gente não quer preocupações, a gente não quer passar por tantas coisas, mas aí, através das experiências, Deus vai dizendo: é aqui que eu quero você, meu filho. É isso, é através dessas experiências que eu quero te ensinar. E Deus vai dando caminhos para o seu propósito, quando você descobre quem você é. Só que quando você está alinhado com os planos de Deus, lá está você, cumprindo o propósito de Deus na sua vida, sem ao menos saber disso. Quando você se alinha com os planos de Deus, você está cumprindo o propósito de Deus sem ao menos saber. Se eu der o microfone aqui para algumas pessoas, elas podem confessar isso. A minha experiência foi essa. Aninha, eu cheguei aqui e não queria nada disso. Queria ministrar, não queria nem cantar, para ser sincero. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e aqui estou eu. O grande problema da nossa vida, quando a gente anda perdido e não sabe o nosso propósito, é que a gente não pergunta para aquele que nos criou. Esse é o grande problema da nossa vida. E deixa eu fazer uma ilustração para você. O grande problema é que a gente não pega o manual do proprietário, sabe? O manual do proprietário. Eu vou ser mais direto. Quando a gente compra uma ferramenta e a gente não sabe utilizar essa ferramenta, a gente tem duas opções. Uma é ir lá no manual do proprietário e ler como que funciona essa ferramenta. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai tirar a potência daquela ferramenta. Outra, é óbvio, a gente está numa era de internet, a gente vai no YouTube e vê os tutoriais da vida, né? Como funciona tal, como funciona aquilo, e a gente vai aprendendo a utilizar aquela ferramenta. É assim que funciona. A gente pega o manual do proprietário e lê aquilo que o criador da ferramenta passou. A gente lê aquilo que o criador da ferramenta nos instruiu a fazer com aquela ferramenta. Porque se a gente fizer o contrário, a gente vai acabar danificando a ferramenta. No meu mundo, que é o mundo de áudio, essas coisas, a gente fala o seguinte, vocês vão entender. Se existe um aparelho que ele é 110 e a gente coloca em 220, o que é que acontece? Ele queima.
E às vezes acontece muito isso em igreja, né? Eu já vi muito isso acontecer. Mas por que queimou? Por que você pegou a tomada do negócio e não olhou atrás o que o criador da ferramenta passou? Ele disse, olha, essa ferramenta funciona em 110, não coloque em 220. Porque se você colocar em 220 vai queimar. Sendo mais direto, Deus às vezes diz para a gente, filho, você funciona em 110 e a gente liga em 220, cara. E detalhe, se você compra uma TV LG ou qualquer ferramenta, você tem o manual do proprietário, você não fala com o criador, com o cara que criou a TV LG. Você só tem o manual do proprietário, nós não. Nós temos livre acesso para falar com aquele que nos criou. Nós temos livre acesso para falar com aquele que nos criou, e aquele que nos criou vai dizer assim, olha, o teu manual é para ser dessa forma, faz dessa forma, entra na minha vontade, faz aquilo que eu quero para a tua vida. É assim que funciona. Muitas vezes a gente não fica sem direção, porque a gente não pergunta para o nosso Criador, olha Deus, como eu funciono? Quem sou eu diante da tua presença? Qual é a minha essência? Como eu posso entrar no meu propósito de vida? O que eu posso fazer para agradar mais a tua presença? O que eu posso ser para sentir mais a tua unção de Deus na minha vida? E quando a gente não pergunta essas coisas a Deus, a gente fica meio que usando a ferramenta sem utilizar toda a sua potência, sem utilizar tudo aquilo que aquela ferramenta pode nos trazer. Você é uma ferramenta de Deus, e Deus tem um manual para você, Deus tem uma direção para você, Deus te fez com uma essência, e detalhe, muitas pessoas estão aqui, eu não contei, mas cada pessoa existe uma essência diferente, cada pessoa tem uma identidade diferente, e juntos nós somos um corpo só, que é o corpo de Cristo, porém com essências diferentes, e com identidades diferentes, com propósitos diferentes. É preciso entender que o propósito está subordinado ao tempo, e o tempo está ligado a Deus. Ambos estão ligados a Deus. Deixa eu repetir. O propósito de Deus está subordinado ao tempo. Deus tem um tempo determinado para cumprir o propósito dele na sua vida. E o tempo está ligado a Deus, está com Deus. Existe algo muito sério. Você já parou para pensar que pessoas vieram aqui na terra, prestem atenção, pessoas vieram aqui na terra, viveram, morreram, sem saber qual era o propósito dele nessa vida. Pessoas vieram aqui na terra, viveram, morreram, sem saber quem era ela de fato, qual era a essência dela. Porque quem não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, quem não sabe qual é a sua essência, acaba acontecendo o que acontece muitas e muitas vezes. É envolvido com as drogas, com a bebida, com tudo isso que o mundo pode nos trazer. Eu posso citar um exemplo básico de uma pessoa que tinha tudo. Vocês lembram no começo quando eu falei que ser bem-sucedido, ter riqueza, não quer dizer que está cumprindo o propósito de Deus. Você lembra disso? Tá. Como eu sou da música, existe uma cantora que eu admiro muito, que é Whitney Houston. Whitney Houston cresceu na igreja, cantou músicas da igreja. Em algum momento da vida dela, ela acabou saindo da igreja. E aqui eu não vou entrar nesse mérito de se ser cantor saiu da igreja ou não. Mas o que é que eu quero falar para vocês nessa noite? Essa mulher alcançou tudo aquilo que talvez eu e você queiram alcançar.
A conta dela talvez... Queria eu ter a conta da Whitney Houston, né? Queria eu poder comprar ou ter a vida da Whitney Houston em questão financeira. E acredito que muitos aqui queriam, né? Quem não quer? Só que quando você é bem sucedido, tem riquezas, tem dinheiro, e não sabe quem você é, e não sabe o propósito de Deus da sua vida, sabe como é que você acaba? Dentro de uma banheira, de um hotel de 5 estrelas, morta por overdose. É assim que você acaba. Porque na vida existe uma palavra que eu gosto de falar muito, chamada equilíbrio. Quando a gente perde o nosso equilíbrio, quando a gente perde a nossa essência, quando a gente perde, sai do propósito de Deus para a nossa vida, a gente pode ter a maior conta bancária do mundo, como a Whitney Houston tinha, mas o final não foi bom. Então nessa noite, eu queria que a gente levasse essa mensagem. Quem vive o propósito de Deus, não vive pensando em bens materiais. Ele vive da sua essência. O resto é consequência. Para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, primeiro a gente precisa saber quem nós somos. Sabendo quem nós somos, vem a coragem de ser quem somos. Tendo a coragem de ser quem somos, alinhado aos planos de Deus, aí quanto você menos imagina, está você cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E eu queria